Foi. Então, agora, amebíase por entameba histolítica / entameba díspar. Vocês vão já entender por que eu estou usando esse binômio aqui, entameba histolítica / entameba díspar. Bom, primeiro que amebíase. A amebíase, ela é um nome dado para a doença decorrente da infecção por entameba histolítica ou entameba díspar, sendo que essa doença pode vir acompanhada de sintomas ou não. Então, a amebíase é o nome dado ao parasitismo, à infecção por entameba histolítica ou entameba díspar. No início, nos primórdios assim, dos estudos sobre a amebíase, acreditava-se que essa doença era decorrente apenas, unicamente, da infecção por entameba histolítica. Só que com o avançar dos estudos e com o passar dos anos, foi identificada uma outra espécie morfologicamente idêntica à entameba histolítica e que também estava associada à amebíase, só que a casos brandos, a casos leves de amebíase. E como que eles conseguiram diferenciar entameba histolítica de entameba díspar? Com base em aspectos bioquímicos, genéticos, imunológicos e epidemiológicos. Além disso, com a informação que eles conseguiram de que entameba histolítica causava amebíase, mas quando a amebíase era decorrente da infecção por entameba díspar, os sintomas eram mais leves, eles conseguiram identificar que entameba histolítica é uma espécime patogênico, ou seja, que causa doença grave, e entameba díspar é uma espécie não patogênica, ou seja, é uma espécie que tende a causar ou infecções assintomáticas ou infecções com sintomatologia muito branda. E qual é o sítio de infecção de entameba histolítica e entameba díspar no nosso organismo? O intestino grosso. Então, a gente viu anteriormente que Giardia lamblia é parasita do intestino delgado. Agora, não confundam, entameba histolítica / entameba díspar é um protozoário que parasita o nosso intestino grosso. Aqui, de novo, a gente tem a classificação taxonômica de entameba histolítica / entameba díspar. E, de novo, o que eu preciso que vocês prendam: protozoários, gênero entameba. Dentro do gênero entameba, temos entameba histolítica e entameba díspar. Aqui, uma menção honrosa para a entameba moszkowski. Essa espécie de ameba, inicialmente, foi considerada um organismo comensal, ou seja, um organismo não patogênico que eventualmente poderia colonizar o intestino grosso. Só que com o avanço dos estudos foi verificado que entameba moszkowski pode sim causar doença em humanos, porém os aspectos próprios da amebíase associada à infecção por essa espécie ainda são muito incertos, ainda permanecem a ser esclarecidos. Então não se sabe qual é a contribuição da infecção por essa espécie na patogênese, na sintomatologia da amebíase como um todo. Então, atualmente, a gente ainda considera a amebíase o parasitismo por entameba histolítica ou entameba díspar. E quais as formas evolutivas desses protozoários? Nós temos... Oi. Rapidão. Se elas não têm muitas diferenças morfológicas, então, a nível de microscópio, não tem como diferenciar as duas? Exatamente, é isso mesmo. Então, eu já vou até aproveitar vou até fazer um gancho com o que a Emma falou. É exatamente isso que ela disse. Entameba histolítica e entameba díspar são espécies morfologicamente idênticas. Então, toda vez que a identificação de entameba foi feita com base em microscopia, foi feita com base na observação de uma forma evolutiva de entameba ao microscópio, eu não tenho como distinguir quem é entameba histolítica de quem é entameba díspar. Então, nesse sentido, o laudo sempre deve vir reportando presença de cistos ou trofozoítos de entameba histolítica / entameba díspar, porque eu não tenho como diferenciar, então por isso que eu tenho sempre que usar o binômio entameba histolítica / entameba díspar. É isso mesmo, Emma. Obrigada. Nada. Então, quais são as formas evolutivas dessas espécies de protozoário? Nós temos 4 formas evolutivas: os cistos, os metacistos, trofozoítos e precistos. Mas o que nós vamos focar aqui serão nos cistos e nos trofozoítos, uma vez que metacistos e precistos são formas intermediárias que não estão associadas, digamos assim, a aspectos relevantes de infecção e sintomatologia do ciclo. Então, o que vai importar para a gente agora são os cistos e os trofozoítos. Começando com os cistos.
Os cistos de entameba, eles são esféricos ou ovais, e eles podem apresentar de 1 a 4 núcleos. Esses cistos que estão aqui nas imagens, eles apresentam só um núcleo, mas eles podem apresentar até 4. Além disso, é possível que esses cistos, quando observados ao microscópio, eles apresentem vacúolos de glicogênio. Então, aqui a gente tem um vacúolo de glicogênio e aqui a gente tem outro. E o que é o vacúolo de glicogênio? É uma reserva energética para o cisto. Então, nesse vacúolo, a ameba vai armazenar grânulos de glicogênio que vão servir como fonte energética. Já os trofozoítos têm um aspecto literalmente ameboide, ou seja, eles têm uma forma que não é uma forma definida. Então, a gente fala que eles têm um aspecto amorfo, ou seja, sem uma forma muito clara. Além disso, os trofozoítos sempre vão apresentar um núcleo, um e um só núcleo. E aqui eu decidi aumentar essa foto só para a gente ver uns detalhes do núcleo dos trofozoítos de ameba. Esses trofozoítos, quando corados, aqui, se eu não me engano, a coloração utilizada foi o tricromo, mas podem ser utilizadas inúmeras outras colorações e essa visualização não é restrita a uma coloração em particular. Mas voltando aqui ao trofozoíto. Quando a preparação ela é corada, o núcleo tende a ficar destacado. E por quê? Porque aqui a membrana nuclear ela vai apresentar uma cromatina justaposta. E essa configuração tende a absorver mais o corante utilizado. E aqui no centro a gente vai ter o cariossomo, que é onde está concentrado o material genético do protozoário. E o cariossomo, como ele tem uma constituição muito parecida à da cromatina, ele se cora intensamente como ela. E é por isso que a gente consegue ver um núcleo tão bem destacado assim. Eventualmente, a depender da preparação, isso a gente consegue, é muito difícil conseguir ver por fotos, seria o caso de ver mesmo diretamente ao microscópio. Às vezes, existem grânulos citoplasmáticos que dão a impressão que estão partindo diretamente do núcleo. Então, às vezes, o núcleo assume um aspecto do que a gente chama de roda de carroça, porque quando esses grânulos estão presentes, eles tendem a se corar na mesma intensidade que o cariossomo e a cromatina. Então, isso dá um aspecto de roda de carroça. Continuando, os trofozoítos, quando observados em preparações a fresco, que é o que a gente fala de exame direto, que não houve o uso de nenhum corante, eles tendem a se apresentar ativos, alongados e pleomórficos, ou seja, com uma forma muito variável. Além disso, os trofozoítos, como eu falei para vocês, eles são parasitas lá do nosso intestino grosso. Então, nesse ambiente, eles tendem a se alimentar de bactérias, grãos de amido e demais detritos que estejam presentes naquele ambiente. Agora, considerando essas formas evolutivas no ciclo biológico de entameba, a gente também vai ter uma via de infecção fecal oral, ou seja, a partir da ingestão de alimentos contaminados com água, a partir da ingestão de alimentos ou água contaminado com cistos do protozoário. Uma vez que esses cistos sejam ingeridos, a gente também vai ter o processo de desencistamento, tendo início lá no pH ácido do estômago. Esse processo continua pelo intestino delgado e ele tende a ser completado no intestino grosso. Então, é no intestino grosso onde a gente vai ter a liberação dos trofozoítos. Os trofozoítos, então, vão permanecer aderidos à mucosa do intestino grosso. Os trofozoítos aderidos à mucosa do intestino grosso, eles então passam a se replicar também por divisão binária. Assim, eles são a forma responsável por colonizar o intestino grosso e assim estabelecer a infecção no hospedeiro. Esses trofozoítos, eles podem permanecer aderidos por toda a sua existência à mucosa do intestino grosso. E por eventos também que ainda são, de certa forma, desconhecidos, esses trofozoítos podem destacar da mucosa do intestino grosso, iniciar o processo de encistamento e, uma vez que o cisto esteja formado, esteja completo, ser eliminado nas fezes do hospedeiro. Porém, há a possibilidade que os trofozoítos invadam a mucosa do intestino grosso. E quando o trofozoíto invade a mucosa do intestino grosso, a gente vai ter o trofozoíto invasivo.
Então, trofozoitos invasivos são aqueles que invadem a mucosa intestinal e não formam cistos. Esses trofozoitos se multiplicam ativamente. Então, uma vez que eles penetrem na mucosa do intestino grosso, eles formam úlceras, ou seja, eles formam buracos mesmo, e passam a se multiplicar no interior dessas úlceras, desses buracos. Outro ponto muito importante é que esses trofozoitos invasivos são hematófagos, ou seja, eles se alimentam de hemácias presentes naquele ambiente. Até aqui a gente consegue ver nessas imagens, aqui apontado pela seta, são hemácias no interior de um trofozoito invasivo. Aqui a gente também tem a presença de várias hemácias no interior do trofozoito. Aqui é o núcleo do trofozoito e essas bolinhas mais densas são as hemácias. Aqui, hemácias, núcleo, e aqui também hemácias no interior do trofozoito. Quando isso acontece, o trofozoito pode ainda atingir outros órgãos, caracterizando um quadro de amebíase extraintestinal. Como o próprio nome sugere, é uma situação na qual o trofozoito ele sai do seu sítio natural de infecção, que é o intestino grosso, e passa a formar úlceras em outros órgãos. Nessa situação em que o trofozoito invadiu a mucosa intestinal, a gente vai ter o ciclo patogênico da entameba. Então, nessa situação, como o trofozoito invasivo ele não forma cistos, até que ele seja detectado e até que seja feito o tratamento, ele vai continuar induzindo lesões ao organismo. E quais seriam, então, as manifestações clínicas associadas a todas essas possíveis complicações no ciclo de entameba? Aqui é preciso que vocês prestem muita atenção, porque realmente é um amplo espectro de manifestações clínicas. Mas, só para recapitular, não custa nada relembrar, entameba histolítica é uma espécie patogênica, ou seja, que necessariamente causa doença, e entameba dispar é uma espécie não patogênica, que quando causa doença, tende a ser uma sintomatologia mais leve. Então tá, a gente entendeu que a entameba histolítica está associada a formas graves de amebíase. Vamos guardar essa informação. Manifestações clínicas. Como eu falei, é um amplo espectro possível, desde o portador crônico assintomático, que é aquela pessoa infectada, que não tem sintomas, porém continua eliminando formas viáveis do protozoário nas fezes, colite amebiana não disentérica, disenteria amebiana, colite fulminante, apendicite amebiana, ameboma do cólon e amebíase extraintestinal. Essas formas são consideradas invasivas, ou seja, são formas necessariamente associadas à invasão da mucosa intestinal pelo trofozoito amebiano. E aqui a gente vê a escala de gravidade de cada uma dessas manifestações. Esse quadro de manifestações clínicas aqui, o laranjinha, mais a amebíase extraintestinal, são condições provocadas pelo parasitismo por entameba histolítica, tá? Então, essas duas manifestações, essas duas primeiras manifestações, elas podem ser provocadas por entameba histolítica ou entameba dispar, que é um quadro assintomático e um quadro mais leve. Porém, formas invasivas e a forma extraintestinal são necessariamente associadas à patogenia pela infecção por entameba histolítica. E o que determina que uma dentre essas várias manifestações clínicas irá ocorrer? Fatores como a composição da microbiota intestinal do hospedeiro, a gente vai já entender que existem algumas espécies bacterianas naturalmente presentes naquele ambiente que podem potencializar essa ação patogênica de entameba histolítica, e a própria virulência da cepa de entameba histolítica. O que é virulência? É o grau de patogenicidade. E o que é patogenicidade? É a capacidade de induzir doença. Então, quanto mais virulenta a cepa, maior o potencial de doença grave naquele hospedeiro. Então, esses dois fatores atuam como determinantes como determinantes da evolução clínica. Então, só a título de informação, portador crônico assintomático, já comentei. Colite amebiana não disentérica é uma situação de episódios alternados entre diarreia e funcionamento normal do intestino. E esses episódios eles tendem a ser autorresolutivos, ou seja, tendem a parar espontaneamente. Já a disenteria amebiana é um quadro onde a pessoa ela tem episódios de evacuação 8, 10 ou mais vezes ao dia. E aqui a diarreia já tende a ser mucossanguinolenta, ou seja, tende a haver a presença de muco e sangue nas fezes da pessoa. Já colite fulminante ou colite necrosante
é uma situação na qual a pessoa evacua 30 vezes ou mais ao dia. E aqui, a mucosa intestinal ela já está intensamente inflamada, já está intensamente edemaciada e pode ocorrer a necrose da mucosa intestinal. Já a apendicite amebiana seria um quadro similar à apendicite, só que de etiologia amebiana. O ameboma do cólon é uma situação em que as úlceras decorrentes do parasitismo pelo trofozoito de entameba induzem lesões que mimetizam um câncer do cólon. Então, são lesões que são muito parecidas, tanto é que nesse artigo ele até colocou lado a lado uma lesão, um ameboma do cólon versus um câncer de cólon. Então são lesões que tendem a ser muito similares. E aqui eu achei interessante essas imagens que eu retirei deste artigo, porque essas lesões que a gente consegue ver, e ele até coloca aqui a imagem de uma colonoscopia, essas ulcerações são decorrentes de um ameboma do cólon. E aqui, quando ele fez a histologia do tecido parasitado, essas setinhas estão indicando a presença de trofozoides amebianos naquela região. Então, aqui ele conseguiu comprovar que essas lesões não eram um câncer de cólon, eram úlceras decorrentes da multiplicação dos trofozoitos de entameba histolítica. Então, aqui já seria um caso de elevada gravidade. Mas, dentre essas situações, realmente o maior grau de gravidade é quando a gente tem o caso de amebíase extraintestinal. Na amebíase extraintestinal, o alvo mais frequente é o fígado. E aqui há a possibilidade de necrose amebiana hepática. Nessa imagem, a gente consegue ver vários pontos que, de fato, podem ser afetados pela amebíase extraintestinal. E como que o trofozoito é capaz de sair do intestino para todos esses outros órgãos? Através da circulação sanguínea. Então, quando o trofozoito invade a mucosa intestinal, se ele atingir um vaso sanguíneo, é possível que ele se dissemine para vários outros órgãos do corpo. E como há uma ligação direta com o fígado tende a ser o órgão mais afetado. Mas pulmão, cérebro, a própria pele e a região perianal também podem ser afetadas por esse parasitismo dos trofozoítos. Essas lesões podem ser únicas ou múltiplas, vai depender muito da carga parasitária no organismo. E só relembrando, o que é carga parasitária? É a quantidade mesmo de parasitos no hospedeiro. Então, essas são as principais características das manifestações clínicas associadas à amebíase como um todo. E como que as amebas conseguem induzir essas lesões? Como é que elas conseguem invadir o epitélio e então migrar pela corrente sanguínea? Aqui a gente vai ver só um pouquinho da imunopatogenia, ou seja, aqui, na verdade, nesse quadro a gente vai focar na patogênese, ou seja, como que as amebas induzem as lesões ao organismo. Então vamos lá com calma. Vamos começar aqui desse ponto em que ele coloca o início do processo de excistamento do cisto lá na luz intestinal. Como eu falei com vocês anteriormente, esse processo tem início no estômago e se completa lá no final do intestino delgado e início do intestino grosso. Quando o processo é finalizado, a gente vai ter a liberação dos trofozoítos. Quando os trofozoítos estão lá no intestino grosso, eles vão aderir à camada mucosa, ao muco que reveste o epitélio intestinal. Então aqui a gente tem o epitélio intestinal e aqui a camada de muco que reveste o epitélio intestinal. A primeira etapa do processo de invasão dos trofozoítos na mucosa e epitélio intestinal é exatamente a adesão à camada de muco. Então, os trofozoítos permanecem aderidos aqui a essa camada mucosa e uma vez que eles estejam aqui, eles passam a secretar enzimas. O que essas enzimas vão fazer? Vão degradar a camada de muco. E, então, eles estão lá secretando essas enzimas, estão degradando a camada de muco e estão aderidos aqui e permanecem aderidos a essa camada. Porém, é possível que alguns desses trofozoítos eles se destaquem nessa camada mucosa e iniciem um processo de encistamento, formando um cisto que será eliminado junto às fezes do hospedeiro. Então, amebas que ficam aqui restritas à camada de muco têm mais probabilidade de passar por esse processo de encistamento e seguir o ciclo normal do protozoário. Porém, aquelas amebas, aqueles trofozoítos amebianos que permanecem aderidos à camada de muco,
continuam secretando enzimas. E essas enzimas continuam degradando a camada mucosa. Então, chega um ponto em que essa camada mucosa está tão degradada que o trofozoito ele consegue aderir diretamente à célula do epitélio intestinal. Qual é o nome dessa célula? Enterócito. Então, essa é a denominação que eu vou passar a usar agora. Então, à medida que os trofozoitos degradam essa camada mucosa, eles vão tendo um contato cada vez mais íntimo com o enterócito. E é a partir desse contato íntimo com o enterócito que tem início o processo de invasão do epitélio intestinal. E é exatamente a invasão do epitélio intestinal que vai determinar as alterações que caracterizam a amebíase como doença. Então vamos lá, vamos voltar aqui para o processo de invasão. O trofozoito aderiu ao enterócito, está lá grudadinho com o enterócito. Quando o trofozoito ele adere ao enterócito, ele vai induzir a morte dessa célula. Como? Ele normalmente faz isso por 2 processos, sendo um deles a apoptose. Então, o trofozoito vai induzir a morte do enterócito e, à medida que esse processo de destruição dos enterócitos avança, eu vou tendo a erosão do epitélio intestinal. Então, à medida que essa erosão avança, os trofozoitos vão realmente construir um canal de acesso às camadas mais profundas do epitélio intestinal. Quando esse processo de erosão quando esse processo de erosão se torna intenso, avançado, então o trofozoito passa a invadir o epitélio intestinal. E a partir dessa invasão do epitélio intestinal, eu tive o quê? Esse buraco aqui é a úlcera. É exatamente onde eles passam a se multiplicar, a se replicar. Então, quando os trofozoitos invadem essas camadas mais profundas do epitélio intestinal, a úlcera já está formada. Se esse processo avança e eles encontram um vaso sanguíneo nessa região, eles são capazes de entrar nesse vaso sanguíneo e a partir da disseminação hematogênica, ou seja, a partir da disseminação através do sangue, eles conseguem atingir não só o fígado, mas vários outros órgãos. E a partir daqui, a gente tem o processo de amebíase extraintestinal. Então, essa seria essencialmente a sequência de eventos que leva não só às formas invasivas da amebíase, mas também à forma extraintestinal. Conseguiram entender? Ficou direitinho? Querem que eu volte em alguma coisa? Não? Tá tranquilo? Pode continuar? Então vamos passar. Beleza, então vamos passar à frente. Então aqui. Denise, desculpa. Oi. Não, sem problema. Poderia repetir esse processo? Desculpa, não escutei o final. Paulo? Alô? Tá me ouvindo agora? Estou. Tá. É que eu poderia repetir o processo do encistamento? Só os cistos, eles vão para onde? Quando os trofozoitos eles completam o processo de encistamento, eles vão seguir o ciclo normal do protozoário. Desculpa. Eles vão seguir o ciclo normal do protozoário e ser eliminados junto às fezes do hospedeiro. Ah, sim, entendi. Obrigado. De nada. Então vamos lá agora para imunologia, só para a gente não dizer que não viu nada de imuno hoje, mas eu prometo que vai ser bem rapidinho. É só para mostrar aquela questão que nós vimos até no início da semana passada, a questão da importância da resposta celular adaptativa. Lembra que eu falei que a resposta TH1 tem um papel inflamatório de controlar a infecção e a resposta TH2 tem um papel anti-inflamatório e normalmente ela está associada à progressão da doença? Então, também é esse padrão que acontece aqui na infecção por entameba. Quando o organismo é capaz de induzir uma resposta predominantemente TH1, frequentemente essa resposta inflamatória é capaz de resolver a infecção. Porém, se há um predomínio da resposta TH2, a doença tende a progredir e a avançar para as formas invasivas. Paulo, eu acabei de ver sua pergunta, então a forma cística não é invasiva. Não, os trofozoitos que evoluem para cistos, eles não são considerados invasivos. Todo trofozoito que evolui para cisto está seguindo o ciclo normal do protozoário. Os trofozoitos que são considerados trofozoitos invasivos não formam cistos. Então, eles não chegam a ser eliminados do organismo. Eles só têm como ser eliminados se o paciente for diagnosticado e for submetido ao tratamento.
Então, esse quadro aqui de imunologia era só mesmo para mostrar para vocês essa questão das respostas celulares TH1 e TH2, que em infecções por protozoários, normalmente esse padrão de TH1 está associado à resolução da infecção e TH2 está associado à progressão da doença. Agora, os fatores determinantes dessas formas clínicas e dos danos ao organismo. Que fatores seriam esses? O primeiro deles seria a virulência da cepa, ou seja, a capacidade daquela determinada cepa que infectou aquela determinada pessoa causar doença. Outro fator seria a flora bacteriana do hospedeiro. E por quê? Porque já foi verificado, apesar de não se saber como, se sabe que acontece. Mas determinadas bactérias presentes na flora bacteriana normal, como a Escherichia coli, elas produzem substâncias que intensificam essa virulência de entamoeba histolítica. Então, elas acabam potencializando a capacidade dessas amebas de causarem formas graves da amebíase. Além disso, fatores mais genéricos, como idade, sexo, resposta imune desenvolvida pelo organismo e também a região geográfica, ou seja, se a pessoa é proveniente de uma área endêmica ou não. Agora, entrando no tratamento, a terapêutica a ser seguida vai depender muito da forma clínica do paciente. De modo geral, quando a pessoa apresenta formas intestinais da doença, ou seja, aqui eu tenho um trofozoito normal, nessa situação eu não tenho trofozoitos invasivos. Então, quando a pessoa tem formas intestinais, são utilizados fármacos que agem na luz intestinal. Por quê? Porque nessa situação, os trofozoitos permanecem restritos à camada mucosa do epitélio intestinal. Então, é por isso que são usados esses fármacos que vão agir mais nessa localidade. Agora, quando a gente está tratando das formas invasivas, há a opção por fármacos de ação tissular, como metronidazol e tinidazol. Mas, normalmente, o que tem que ser feito quando a pessoa está manifestando formas graves é uma associação entre esses fármacos que agem nesses dois locais diferentes, tá? Entrando aqui na parte final dos protozoários intestinais, quando a gente olha a epidemiologia da giardíase, ela é considerada uma doença negligenciada. Sim, por mais simples que possa parecer o tratamento da giardíase, ela é considerada uma doença negligenciada. No Brasil, os dados precisos de incidência e prevalência, ou seja, a população sujeita ao risco e a população que de fato manifesta a doença, esses dados são escassos. Porém, esse gráfico que eu retirei deste artigo que fez uma revisão sistemática por 20 anos, de publicações sobre a giardíase, eles destacam alguns pontos com prevalência superior a 30%. Ou seja, esses pontos em azul, eles representam localidades onde em torno de 30% das pessoas elas têm giardíase. Além disso, Giardia duodenalis, ou Giardia lamblia, ou Giardia intestinalis, seria o parasita intestinal mais comum em populações pré-escolares. Então, esse protozoário tende a ser exatamente mais frequente em crianças. Esse artigo, que a última autora, ela é uma pesquisadora da Universidade Federal da Bahia, que ela trabalha especificamente com protozoários intestinais, Entamoeba e Giardia, que é a Márcia Cristina Aquino Teixeira. Ela é ótima, tive a oportunidade de conhecê-la. Mas eu só quero mostrar esse estudo para vocês terem uma noção do tanto de amostras que esse grupo teve que analisar. Foram amostras fecais coletadas de 70 pacientes portadores de câncer e 493 crianças de creche. Então, gente, é por isso que é difícil você conseguir ter estudos epidemiológicos concisos quando a gente trata de protozoários intestinais, parasitas intestinais de uma forma geral, porque você precisa de uma amostra muito grande para conseguir achar, para você conseguir achar o protozoário parasita propriamente dito. Então foram 70 pacientes com câncer, 493 crianças em idade escolar, crianças de creche, e eles realizaram vários métodos de exame parasitológico de fezes para conseguir identificar os parasitas intestinais. Conseguiram identificar, estava aqui, a frequência desses enteroparasitas nessas crianças. Então eu coloquei para vocês mais no sentido de saber que acontece, está aí presente. Não necessariamente as crianças estavam manifestando sintomas, que para vocês verem que o trabalho de um pesquisador que é voltado a parasitas intestinais não é fácil, não. Quando a gente entra na amebíase, essa doença é a quarta causa mais frequente de morte por protozoários, atrás da malária, leishmaniose e doença de Chagas.
Aqui, os casos eles são mais associados à diarreia do viajante, que é exatamente aquela situação, olha aqui o Brasil em vermelhinho, alto risco para a diarreia do viajante. É exatamente aquela situação onde as pessoas saem de áreas não endêmicas para áreas endêmicas, são infectadas pelo protozoário e manifestam a sintomatologia. E aqui, no Brasil, as doenças diarreicas permanecem como uma das principais causas de morte de crianças. E por quê? Porque a gente sabe que onde acontece isso, onde majoritariamente acontece isso, é onde as pessoas não têm saneamento adequado, não têm uma infraestrutura habitacional adequada. Então a gente consegue, e as crianças são sempre as mais susceptíveis a essas doenças que afetam a ingestão de nutrientes, o desenvolvimento psicomotor. Então a gente consegue entender por que doença diarreica é uma das principais causas de morte de crianças. A gente não está falando de qualquer criança, a gente está falando de um grupo muito específico, muito bem determinado que é afetado por essas parasitoses. Sim, é uma doença tropical, exatamente. Quando a gente fala de prevenção, também não tem muito para onde correr, não. É essencialmente fazer o saneamento. Aqui, esse gráfico, está aqui, infográfico atualizado em junho de 2020. Ele mostra a população com água tratada, com coleta de esgoto tratado e perda de água na distribuição. Então, assim, aqui é só para mostrar para vocês que enquanto a população com água tratada aumentou muito, mas ainda não é todo mundo, a população com coleta de esgoto ainda é muito pequena, é pouco maior do que metade da população brasileira. Quando a gente vê o esgoto tratado, então, menos do que a metade da população brasileira tem acesso a esgoto tratado. Aí eu pergunto para vocês, assim, óbvio que é importante ter medidas de educação em saúde, educação ambiental, orientar o consumo correto de alimentos e higienização. Mas aí, no final das contas, do que adianta você ter informação se você não tem como colocar ela em prática? Porque você tem todas essas informações, mas aí você não tem o esgoto tratado e nem coleta de esgoto, tá lá o esgoto a céu aberto passando na rua da sua casa, na porta da sua casa. Não faz muito sentido, é muito incoerente isso. Então, não tem para onde correr. Educação em saúde e educação ambiental são importantes? São. Mas sem esgoto tratado para todo mundo e coleta de esgoto, não tem muito para onde correr, não. Vai continuar, infelizmente, as coisas do jeito que estão. Mas aqui a gente... desculpa, eu esqueci que tem isso aqui. É só para mostrar para vocês que esse estudo, ele avaliou dinheiro, né? Eu sei que todo mundo atualmente nem usa mais dinheiro, nunca mais, nem vi a cor de uma cédula de dinheiro, a gente usa mais cartão, mas cartão também não está isento disso, não. Eles avaliaram parasitos presentes em cédulas. E olha o tanto de coisa que eles acharam. Entamoeba coli, Endolimus nana, Giardia lamblia, Minolepis, Tênia e até larva de Ancylostomídeo em cédula de dinheiro. Então, gente, é só pra gente, assim, eu sei que tá todo mundo super cuidadoso agora por causa da Covid, mas quando a Covid passar, é só pra gente conseguir, a gente manter nossos hábitos de higiene, de higienização, porque aqui foi dinheiro, mas se a gente parar para ver nosso cartão de crédito, nosso celular, acho que não está muito longe disso, não. Bom, eu espero que esteja, na verdade. Mas é só para mostrar para vocês que as coisas que a gente tem contato diário, elas estão mais contaminadas do que a gente pode imaginar. Então é isso.